Saturno, ele já não é tão fluente quanto Júpiter, né? O Júpiter, onde você está, como eu falei, ele expande. Sim. Saturno, ele já dá uma outra concepção, ele já restringe um pouco, a pessoa se sente um pouco mais restrita, ou seja, pode ocorrer, Saturno na 8, ele pode dar para a pessoa uma certa resistência ao novo. Como a gente está falando, a casa 8 é a casa do novo, que a gente não sabe o que está por trás, né? Essas mudanças de fase, essas mudanças de ciclos. Então, quem tem Saturno na 8 pode sentir muito forte essa resistência, esse medo, pode surgir medo de repente fechar alguma coisa e abrir uma outra coisa. Toda vez que tem mudanças, esse indivíduo ele pode ter esse sentimento, essas dificuldades de lidar, assim. Então, para ele, tem que ser tudo com muito cuidado. Ele vai ter que... Saturno, né? Saturno ou Capricórnio, porque Saturno é o regente de Capricórnio. Então, o Capricórnio, o signo, a energia de Capricórnio também tem essa resistência para energia de terra, né? Ele é elemento terra, então ele tem que ter o pé no chão, ele tem que ter uma estrutura para poder fazer tal coisa. Então, pode ocorrer nessa transição, ele demorar um pouco mais, né? Em algumas situações, até perder oportunidades, né? Que possam surgir, porque ele tem que fazer tudo certinho. Tende a ser muito cauteloso, né? Então, em tudo que ele vai fazer. E nos assuntos de casa 8, ele vai ser muito mais cauteloso. Ele tende a racionalizar situações, né? Principalmente as que são emocionais, porque ele não pode perder como é que fala? A segurança, o controle dele, né? Então, por quê? Porque a casa 8 é onde você tem que ter profundidade, e para um Saturno é mais complicado isso, né? Para um Capricórnio ali na casa 8, ele vai ver a coisa com muita realidade, né? Então, inicialmente, para toda mudança vai ter uma insegurança aí inicial, né? E com relação à parte da sexualidade, você imagina, é a mesma coisa, o processo é o mesmo. Ele é muito cauteloso, ele não vai entrar em qualquer coisa, ele não vai, sabe assim, experimentar, não, ele vai no que é conhecido, né? Principalmente o Capricórnio ali na casa 8, né? Ele vai ter muita seriedade, tudo para ele é muito sério, ele vai levar com muita responsabilidade, então a sexualidade dele ele vai ver isso com uma forma muito conservadora também, né? Conservadora, claro. Mas com muita responsabilidade, sabe? Aquela coisa assim de que, olha, eu preciso tomar cuidado, eu não conheço tal pessoa, eu preciso me prevenir, usar todas as proteções devidas que eu tenho, né? Então, ele vai levar isso com muita seriedade, né? Eles precisam se preparar antes para qualquer período de instabilidade que eles tenham. Eles se sentem cobrados quando eles pensam a nível de medo, né? Então, eles não lidam muito bem com a morte física. Eles precisam de um tempo para isso. E até a morte no sentido de mudança de ciclos, como eu falei no início, né? Mas essa parte mesmo, as perdas, para eles é uma coisa muito mais lenta. Tem que ser, como é que fala? Muito bem trabalhado isso. Então, demanda um certo tempo para eles poderem ter essa facilidade ou essa motivação, não é facilidade, para eles terem essa motivação para pular de um estágio para o outro, eles têm um tempo aí. É muito difícil, a não ser que você tenha um Urano ali que dá uma mas mesmo assim com Saturno, exatamente. Ele tem medo de assumir as responsabilidades do Saturno ali na 8, então dependendo do que vir, ele vai pensar, talvez ele vai até meio que travar, né? Ele vai precisar de muito apoio para
né? Então, por exemplo, não é uma pessoa que vai arriscar nesses negócios de especulação, investimento, não. Ele vai arriscar no que... Ele não vai nem arriscar, essa palavra não existe para Saturno na 8. Ele não arrisca, ele vai analisar muito bem, ele vai no que é conhecido, né? Com a maturidade, o Saturno aí na 8, onde a gente tem Saturno, né, é a longevidade, vamos dizer assim, né, mas com a maturidade, ele tende a se aprofundar nessas questões. Ele mais novo, por exemplo, se você pegar uma pessoa mais nova com Saturno na 8, ele vai ter muito medo de encarar essa coisa de vida após a morte, ele não vai querer saber nada disso. Aliás, ele vai ter medo. Ele vai dormir com a luz acesa, tem toda essa coisa. Ao passo que ele vai ficando mais maduro, né, ele vai tendo mais segurança para se aprofundar nesses assuntos. Teoricamente, mas ele, pelo menos, ele vai ter um pouco mais de disposição para isso, menos medo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a luzinha no quarto nunca vai se apagar. Não vai mesmo. Não vai. O desafio dele é lidar, de uma forma geral, com a sexualidade, encarar algumas coisas, com a morte e com o novo. Esse é o maior desafio dele. E ele vê com muita responsabilidade tudo isso. Saturno aí, ele pede, olha, veja com muita seriedade, faça mudanças com muito planejamento, não entre de cabeça, é mais ou menos nesse sentido. Certo? Perfeito. Ele vai ser muito cauteloso para qualquer assunto da casa 8 aí. Legal.